geração e ver a pastora Silvia aqui, é uma honra, né? Você não ter desistido de uma vida, você ter perseverado, e hoje a gente vê os frutos, né? Então, glória a Deus por isso. Abracem esses pastores, amem esses pastores, tá? Honram a vida deles, porque Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês. Amém, glória a Deus. E hoje eu estou aqui para trazer uma palavra ao coração, e eu tenho certeza que o coração de vocês é terra fértil, e essa semente vai cair, vai gerar muitos frutos. Em nome de Jesus. E a palavra se encontra lá no livro de Ezequiel 37. Uma palavra já muito conhecida, né? Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Então eu posso ministrar ela hoje, vir amanhã ministrar, e o Senhor vai trazer uma outra revelação ao nosso coração. Então, antes da gente orar, eu gostaria de ler com vocês a palavra. Amém? Diz assim a palavra: o vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, ossos com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Amém? Somente até aí. Podem se sentar. Senhor, a ti toda a honra, a ti toda a glória, meu Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Não há lugar mais alto do que estar na tua presença, do que falar do teu amor, Pai, e do que ministrar a tua palavra, Deus. Aqui estão os teus filhos, e eu creio, Senhor, que o Senhor quer trazer para eles, ó Pai, a vida, Pai, naquilo que eles estão enxergando que está morto, porque o Senhor é Deus, ó Pai, e o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. Por isso eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu estava assim essas semanas, né? E um monte de palavra vindo na minha cabeça, e eu, meu Deus, né? E agora o Senhor falando, e o Senhor falava comigo, e o Senhor, eu falava assim: mas Deus, é para mim, é para a igreja, como que vai ser, né? E aí, eu coloquei um tema para essa palavra, assim: o que os seus olhos têm visto? Onde estão os teus olhos? E o Senhor falava assim também ao meu coração: o que tem agradado os teus olhos? Né? Os olhos é a janela da nossa alma. Tudo que nós vemos fica registrado na nossa alma. Então nós precisamos buscar do Senhor a sabedoria, o discernimento, e saber discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Então, o que os seus olhos têm visto? O que você tem passado? Quais as lutas que você tem vivido, que você tem fixado os seus olhos naquele problema? E aí o Senhor me trouxe, eu estava lá em Juízes, olha só. E aí a gente vai caminhando pela palavra, né? Eu cheguei lá em Ezequiel. E aí eu falei assim: meu Deus, agora eu vou ter que fazer, né,
vale é um lugar baixo, né? Um lugar ali bem baixo mesmo. Eu não sei se nessa noite você chegou aqui, você se encontra num vale, porque todos nós passamos por vales na nossa vida. Não sei se você está passando, se você já passou, como que tá? Eu já passei por vales e de mexe a gente está passando por alguns vales, porque é no vale que o Senhor aperfeiçoa a nossa vida. É no vale que o Senhor nos lapida. É no vale que nós mostramos para o Senhor que realmente nós somos nele. Então eu não sei se você está no vale, mas existem duas formas de nós irmos para o vale. A primeira é uma quando nós somos guiados pelo Espírito, assim como nós vemos aqui que Ezequiel, o profeta, ele foi levado pelo Espírito a esse vale de ossos sequíssimos. E a outra é quando nós tomamos decisões erradas. Então essas duas formas, eu não sei se o vale que você está vivendo hoje, ou que você passou, você foi levado pelo Espírito, ou se você mesmo tomou decisões erradas, precipitadas, foi afoita e está vivendo toda aquela situação. Eu já entrei em vales que eu falei assim, meu Deus, e agora, como que eu vou sair daqui? Mas aí nós elevamos os nossos olhos ao Senhor, e ali o Senhor ele estende as suas mãos e nós saímos daquele vale. Então eu não sei qual é o vale que você está vivendo, mas nesta noite o Senhor ele me trouxe aqui porque Ele quer que você entenda que você não foi feita para ficar no vale. O Senhor não quer que você fique no vale, mas o Senhor ele quer fazer algo grande na sua vida. O vale é para nós adquirirmos experiências com Deus. E quantos aqui não querem ter experiências com o Senhor, né? Eu quero viver muitas experiências com Deus ainda na minha vida. Às vezes a gente olha o irmão e fala assim, eu queria ser como essa pessoa. Nossa, eu queria ter essa experiência, essa unção. Mas aquela pessoa, para chegar no nível que ela chegou, ela passou também por muitos vales. Porque é no vale que ela foi aperfeiçoada, que ela foi lapidada, muitas das vezes ali quebrada, mas o Senhor restituiu e o Senhor fez dela uma nova pessoa. Então, nessa noite nós vamos aprender a como sair desse vale. Eu não sei qual é o seu vale, talvez seja uma área financeira, talvez seja no seu relacionamento. Se for na área financeira, a Lauriane deu dicas aqui de como não permanecer no vale na área financeira. Não sei se é no seu ministério, porque nós temos um chamado, amém? Cada um de vocês que estão aqui nesta noite tem um chamado do Senhor. E o Senhor quer usar da vida de cada um de vocês para fazer coisas grandes. E se você está aqui, é porque o Senhor tem algo especial dentro da sua casa, na sua família, a restauração que você tem buscado e como você tem olhado para essa situação. O Senhor também tem, o seu vale pode ser no seu trabalho ou alguma situação não resolvida, né? Porque tem situações na nossa vida que nós deixamos ali debaixo do tapete e nós não queremos resolver. Mas quando nós estamos no vale é para descortinar todas as situações. Não importa se está sequíssimo. Não importa. A palavra do Senhor diz que nós precisamos profetizar. Fala assim, eu tenho boca de profeta. Então aprenda uma coisa. Todo vale, ele sempre vai revelar de fato quem nós somos e para onde nós iremos. Amém? Então todo vale vai revelar quem você é e quem você é. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo ele nos fortalece. A palavra do Senhor diz que Ele está a todo tempo ao nosso lado, segurando em nossas mãos, para que nós não venhamos tropeçar e nem cair. Porque assim como já foi falado aqui, os nossos olhos precisam estar nele. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E o problema não é estar no vale, mas é como você vai sair desse vale. Esse texto que nós acabamos de ler de Ezequiel 37, também por muita coincidência, vai falar da restauração de Israel após o exílio babilônico, né? Que Deus estava trazendo o profeta para uma revelação. Ali o Senhor levou o profeta para uma revelação do que ele iria fazer com o povo de Israel. Às vezes nós vemos a parte que está por fora, mas Deus ele olha o nosso coração. Assim como nós aprendemos com a pastora Maria Helena, coração é terra que só o Senhor conhece, só o Senhor pode entrar. Não adianta se nós corrermos
para os montes, ou se nós descermos no mais profundo abismo, ali o Senhor vai estar, porque Ele me conhece e Ele te conhece. E nesta noite, e o Senhor, Ele pergunta para o profeta: Ezequiel, o que você vê? E Ezequiel responde: Senhor, eu vejo ossos sequíssimos. E nesta mesma noite, Deus está fazendo essa pergunta para mim e para você: o que você vê diante dessa situação que você está vivendo? Igreja de Areias, diante desse problema que vocês estão passando, ou de circunstâncias, o que vocês têm visto? O que os olhos de vocês têm visto? Os nossos olhos precisam estar no Senhor. Os nossos olhos precisam estar na boa e na perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, porque tudo que Ele tem é bom, é perfeito e é agradável. E talvez a sua resposta para Deus seja: Senhor, eu não consigo enxergar soluções para o meu problema. Mas a resposta de Deus para você nesta noite é desta forma que eu costumo trabalhar. É nessa forma, é quando você olha e você fala assim: não tem solução para esse problema. É aí que Deus entra para solucionar e para resolver o teu problema, porque é naquilo que aparentemente não tem solução que o Senhor, Ele trabalha, que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não trabalha no possível. O Senhor, Ele trabalha naquilo que é impossível de se resolver, porque as pessoas precisam ver que Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor, ela me encoraja a prosseguir, porque o Senhor é fiel para cumprir os propósitos dele. Eu não sei como está o seu vale, eu não sei qual é a situação que está vivendo, mas que você leve nesta noite os teus olhos ao Senhor, porque tudo aquilo que você fixa os seus olhos, eles crescem. Mas se você olhar para o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele vai fazer coisas maiores que ainda nem chegou ao teu coração, ainda nem desceu no seu entendimento aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas você precisa crer e você precisa confiar na palavra do Senhor, e você precisa profetizar. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito. Assim como eu falei, há duas maneiras de nós irmos para o vale: quando nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, e quando nós somos levados pelo Espírito para viver experiências sobrenaturais com Ele que ninguém mais vai viver. O Senhor tem algo único e específico para mim e para você. Quando eu falei que eu estava lá em Juízes, e para chegar lá em Ezequiel, eu estava lendo aquela passagem de Sansão, né? Todos aqui conhecem a história de Sansão, e a palavra começa trazendo o nascimento de Sansão, quando ali a esposa de Manoá, ela não podia ter filhos, mas o anjo do Senhor, o maravilhoso do Senhor, ele veio e ele disse que ela teria um filho, e esse filho seria Nazireu. Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser o juiz daquela nação, e ele ali foi juiz por 20 anos. Mas quando nós vamos mais um pouquinho, a palavra vai dizer que Sansão, ele desceu a Tímina, na terra dos filisteus, e ali ele viu uma mulher. Ele olhou para uma mulher e ele foi até o seu pai e ele disse: toma-me esta mulher. E o seu pai olhou para ele e falou assim: não há mulheres no meio do teu povo para que você queira casar, para você escolher as mulheres filisteias? E ele disse: eu quero esta porque ela me agrada aos olhos. Um juiz que tinha tudo para fazer a diferença, porque Sansão foi o único juiz que não constituiu o exército, porque ele sozinho era um exército. Mais de 1000 soldados ele matou com uma queixada de jumento. Então a força daquele homem era muito grande, porque o Senhor já tinha escolhido ele, mas por causa dos olhos dele, por causa daquilo que ele olhou, e ele não colocou os olhos dele em Deus, ele não buscou de Deus, porque a palavra ainda vai dizer um pouquinho mais para frente que aquilo era
pouquinho do caminho e dá uma espiadinha naquele leão. E quantas das vezes nós somos assim, né? Nós estamos numa direção, o Senhor está nos conduzindo, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e de repente nós decidimos, mas é só uma olhadinha. E ali o que Sansão fez? Ele pegou daquele mel, né? E aí ele experimentou, ele provou, ele não podia tocar em cadáver, porque ele era nazireu de Deus. Ele não podia tocar naquilo. E ainda assim ele levou para o seu pai e para a sua mãe. Então eu quero dizer para você, esteja atento à voz do Senhor. Incline os teus ouvidos à voz do Senhor. Esteja com os seus olhos fixados no Senhor. Esteja com os teus olhos na palavra do Senhor, porque é daqui que vem o teu socorro. E aqui é o nosso, como diz, né, a pastora Adriana, aqui é o nosso GPS, o guia para a nossa salvação. E nesta palavra tem tudo que eu e você precisamos para ter uma vida bem-sucedida. Deus diz para o profeta, abre a tua boca, libera uma palavra, profetiza nesses ossos. Sansão tinha tudo para ser o melhor juiz de Israel, mas Sansão, ele cometeu alguns deslizes, né? Mas voltando aqui para o profeta Ezequiel, o Senhor falou para ele, profetiza, e ele profetizou. Mas foi o Espírito que levou. Muitas das vezes nós também estamos sendo guiadas, assim como a Lauriane falou, quando vem de Deus, há uma paz que excede todo o entendimento dentro do nosso coração. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar em pânico, porque o Senhor, Ele está nos conduzindo. Agora, quando nós fazemos tudo pela nossa vontade, aí sim, nós ficamos atribuladas, nós ficamos nervosas, parece que tudo está dando errado, porque eu não busquei o Senhor. E o Senhor, Ele disse para aquele profeta, profetiza a vida. O que você tem profetizado diante do problema que você está vivendo? O que você tem falado? Eu não vou conseguir mesmo. A minha vida é assim. Eu não sei para que eu fui inventar isso, porque isso não vai dar certo. Isso daqui é para outra pessoa, mas não é para mim. E muitas das vezes da nossa boca tem saído palavras que não agradam a Deus. O que tem saído da sua boca? Tiago 3,11 diz, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Qual é o rio que tem fluído dentro de você? Então, quando você está no lugar, está até um louvor da Cassiane que fale, se está chorando, louve, se está sofrendo, louve, precisando, louve, não importa, louve, porque o nosso louvor, ele invade o céu. O nosso louvor, ele quebra cadeias. O nosso louvor, ele traz a palavra de vida eterna para as nossas vidas, a fonte da água viva. O louvor é aquilo que nós, se você está vivendo um momento difícil de escassez, louve e adore ao Senhor nessa situação. Louve e clame ao Senhor. Eu falo porque eu vivi muitas coisas. Quando eu vim embora para a Extrema, eu decidi viver num vale que Deus não tinha para a minha vida. Eu fiz as escolhas pela minha própria vontade. Porque eu estava saindo dos 18 anos, né? Quando a gente tem 18 anos, a gente já é suficiente. Mas nós percebemos, quando nós moramos sozinhos, que nós não temos suficiência nenhuma, né? E aí, eu decidi vir embora, né, com as minhas decisões, e eu vivi um momento muito difícil na minha vida. Um momento, assim, que eu falava assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou sair dessa situação? Sabe aquela situação, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho pega também? Eu estava nessa situação, e eu falava assim, meu Deus. E aí eu comecei a lembrar das coisas que eu já tinha vivido com o Senhor. Porque eu conheço o Senhor mais ou menos desde os meus 8 anos. E eu fui batizada, só que eu me desviei dos caminhos do Senhor. Porque a gente tem curiosidade de conhecer outras coisas, né? E aí eu falei assim, eu comecei a lembrar que na igreja, né, quando ia louvar, a gente se quebrantava, chorava. E eu não queria mais voltar para a casa da minha mãe. Porque eu já tinha feito uma escolha na minha vida. E aí as coisas foram acontecendo, e eu naquele vale, naquela tristeza, naquele profundo abismo de situação difícil, vivendo um relacionamento totalmente fora da vontade, dos princípios do Senhor. Mas um dia eu falei assim, Senhor, eu não sei como eu vou sair dessa situação, eu não sei como eu vou sair desse vale, mas eu sei que o único que pode me ajudar é o Senhor. Não adianta eu ligar para minha mãe, para os meus tios,
problema com Deus. E eu preciso resolver o meu problema com o Senhor. Porque fui eu quem fiz as escolhas. E o Senhor, Ele sabia que aqueles não eram, porque a palavra diz, lá no Salmo 136, que desde o ventre, ainda informe, o Senhor, Ele nos conhecia. O Senhor, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E não é esse caminho que o Senhor tem para você. Esse caminho, muitas vezes, de dor, de situação difícil. E eu falei para Deus, Senhor, não é isso que o Senhor tem para a minha vida. Não é esse caminho. Eu preciso de um escape. E aí eu trabalhando, né? Lá, sozinha, trabalhando lá no hospital nessa época, e de repente o pastor Alessandro de Camanducaia me fala, escuta, você vai na igreja? Ah, eu sou crente, mas eu não era, estava desviada, porque a gente tem mania de falar, né? Ah, eu sou crente. Aí ele pegou e falou assim, olha, hoje tem culto na minha igreja, você não quer ir? Eu falei assim, era isso que eu precisava. E aí eu falei assim, eu quero. Peguei e fui com ele. E quando eu entrei naquela igreja, eu falei assim, Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque até aqui eu vivi pelas minhas vontades, mas daqui para frente eu vou viver pela tua vontade. E não importa o que aconteça, pode cair, que nem a gente fala, canivete de um lado, pode cair o que for do outro lado, pode chover canivete, não tem problema. Eu quero viver a plenitude do Senhor na minha vida. E desde aquele dia eu não passei por problemas, passei. E muitos problemas, né? Porque a gente passa por situações difíceis. Mas os meus olhos sempre estavam no Senhor. Eu elevo os meus olhos ao Senhor, porque é de lá que vem o meu socorro. Os meus olhos estavam no Senhor. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Sabe aquele louvor que fala, eu não posso cantar para vocês? Porque assim, cada um tem o seu dom, tá? O meu não é esse. Mas sabe aquele louvor que fala, restitui tudo que foi perdido, tudo que o inimigo roubou. Então o Senhor, Ele foi restituindo cada coisa na minha vida. O Senhor foi fazendo. E as coisas foram acontecendo. Foi do dia para a noite? Não foi do dia para a noite. Mas eu decidi que naquele vale eu não ia ficar. Eu decidi que naquela situação difícil eu não ia permanecer, porque maior era o que estava em mim do que aquilo que estava no mundo. Eu tinha um chamado do Senhor, eu tenho um chamado do Senhor, e eu vim a essa terra com um propósito. E o meu propósito é servir ao Senhor de todo o meu coração. Amém? Então, estar no vale é algo inevitável. Ou nós escolhemos, ou o Senhor nos leva para nos aperfeiçoar, viver coisas grandes e maiores com Ele. E agora você decide, ou você permanece no vale, ou você decide sair desse vale. Ali Ezequiel, ele estava sendo conduzido pelo Espírito, então ele estava profetizando. Mas a palavra também diz que Jesus, após ser batizado, foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Até Jesus foi. E nós, né? Nós precisamos passar também. Então entenda uma coisa, nós não podemos ficar presos ou presas naquilo que nós estamos vendo, mas nós precisamos ficar atentos naquilo que Deus está nos dizendo. E nesta noite o Senhor, Ele está te dizendo, eleva os teus olhos para mim, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, profetiza nessa situação, profetiza nessa área, porque eu sou o teu Deus, eu sou aquele que guia os teus passos, eu sou aquele que te escolheu e que você não vai perecer nessa situação difícil. Eu sou o Deus que traz cura na sua vida. Eu sou o Deus que traz restituição dentro da sua casa. Eu sou o Deus que muda o decreto do teu trabalho. Eu sou o Senhor que trago de novo tudo aquilo que o inimigo roubou, porque eu vou fazer de você um instrumento nas minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Então profetiza nesse vale e declare vida nessa situação difícil. E começa a declarar a palavra, porque Jesus, Ele venceu o diabo naquele deserto através da palavra. E nós vamos vencer todos os nossos problemas, todas as situações difíceis através da
vida dele. Se você pegar um copo e encher ele de água, mas se você começar a colocar pedras dentro desse copo, vai chegar um momento que não vai ter mais a água do Senhor, não vai ter espaço para essa água. E nós vamos encontrar muitas pedras no caminho, muitas situações difíceis, muitos problemas, né? Mas o Senhor, em todas essas situações, Ele estará comigo. Ele estará segurando nas suas mãos e falando assim: filha, continua firme. Eu estou com você, você vai vencer. Porque nós precisamos passar. Mas o vale é necessário por quê? Porque é no vale que nós elevamos os nossos olhos para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. E Salmo 121, 2 diz: levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O alto é a nossa esperança de sair do vale. Você só tem uma opção quando você está no vale, que é olhar para cima e ver o maravilhoso Deus que você serve. Você vê o Deus a quem te trouxe aqui, porque nesta noite, se você está aqui, foi porque o Senhor te conduziu a este lugar para você entender que este problema ele não te define, essa situação difícil não te define, mas o que vai te definir é a sua postura, o seu posicionamento e a sua decisão diante dessa circunstância que você está vivendo. E se hoje você falar assim: ah, pastora, mas eu estou bem, não estou passando por nenhuma situação difícil, a minha vida está, né, tá linda, maravilhosa, glória a Deus por isso. Mas a gente também tem que ficar tudo que está muito calmo, nós temos que ficar olho no peixe e olho no gato, né? Porque o inimigo ele vem de sapatinho de algodão, mas ele já é um derrotado, ele está debaixo dos nossos pés e nós temos autoridade para pisar cabeça de serpentes e escorpiões. E esse vale que você está vivendo, eu não sei se está no início, se está no meio ou se está no fim. Eu entrei em vários, né, por mim mesma, outros também, eu entrei junto com outras pessoas, mas eu falo assim que o início do ano retrasado, para entrar no ano passado, de 2024, finalzinho, eu estava lá, né, arrumando a minha unha, porque nós íamos ter um encontro de mulheres, glória a Deus por isso. De repente eu estou lá fazendo a minha unha, né, para o encontro, e o meu marido me liga. O Senhor me restituiu tudo, né? Ele tirou, né, quem não condizia com a pessoa nova que ele ia fazer na minha vida, e hoje ele colocou uma pessoa linda, maravilhosa, de excelência na minha vida, que quando vocês conhecerem, vocês vão ver. É um verdadeiro homem de Deus. E aí eu lá fazendo a minha unha, meu marido me liga: amor, o oficial de justiça está aqui atrás de você. Meu Deus, eu achei que era uma brincadeira dele, mas quem conhece meu marido, ele é muito sério, ele não faz brincadeiras, ele não é de brincar, né? E aí eu falei assim: meu Deus, o oficial de justiça está aí. Aí eu fiquei puxando na minha memória: gente, será que eu fiz alguma coisa errada nessa vida? Que como foi a fazer? Comecei a ficar assim, né? Ai meu Deus, e a mulher me terminava logo a minha unha, e eu queria deixar metade da unha lá e ir embora para casa. Aí meu marido falou assim: olha, daqui uma hora ele vai voltar. Aí eu vim me buscar mais rápido que você puder, né, para eu saber. E aí foi o oficial de justiça lá. E aí ele falou assim: a senhora está sendo processada por uma empresa de ônibus. Eu, moça, não dirijo nem carro, quanto mais ônibus. Tem misericórdia da minha vida. Aí ele pegou e falou assim: da empresa Redentor. Só que era uma empresa que meu tio tinha aberto um tempo atrás e estava no meu nome. E eu nem tinha mais conhecimento, acho que na época eu tinha uns 19 anos e tudo. E aí eu peguei aquela papelada toda e ele falou que eu tinha 5 dias para pagar, senão ele ia penhorar todas as coisas na minha casa. Eu falei assim: Jesus, socorre, né? E ele ia penhorar. Aí ele foi embora, meu marido estava almoçando em casa, daí ele falou assim: amor, o que aconteceu? Eu falei assim: nada não, nada não. Eu esperando ele sair, né? Quase colocando ele para fora para não poder ligar para minha mãe. Aí eu liguei: mãe, aconteceu isso, né? Tal. Aí a minha mãe: calma, eu vou ver o seu tio e depois eu te dou um retorno. Aí eu peguei e falei assim:
fui no encontro lá, só que quando eu acordei na segunda-feira, eu lembrei dele, né? Porque daí eu estava lá vivendo o sobrenatural de Deus, e na segunda-feira eu já estava em casa, então eu lembrei dele. E aí eu peguei e falei assim, e agora? E liga para um lugar, e liga para o outro, e liga em São Paulo. Sabe que essas coisas é muito difícil das pessoas nos atenderem, né? E liga, ele manda mensagem, ele me manda mensagem, aí ele conseguiu dinheiro. E aí, concluindo, eu falei assim, não sei como resolver isso, vou atrás do advogado. Fui conversar com o Rafa, e aí o Rafa falou assim para mim, olha, pastora, tem que pagar. Mas a questão não era não pagar. Eu falei assim, tem a dívida, se tem problema, nós temos que acertar. O problema era o prazo. Aí ele falou assim, olha, pela lei você só tem 6 meses para pagar essa dívida. E a dívida era para lá de 80 mil. E eu falei assim, meu Deus, 6 meses para pagar 80 mil, eu não fiz nem as contas. Eu falei assim, é muito número para mim fazer essas contas aí. Amém. Eu falei assim, Rafa, veja para mim, faz aí o que tem que ser feito, que pelo menos é uma pessoa que quer saber resolver. E eu quero dizer para você que eu coloquei o meu joelho no chão e eu fui orar. Eu falei, Senhor, eu elevo os meus olhos ao Senhor, porque é do Senhor que vem o meu socorro. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, eu não tenho como fazer para esse dinheiro aparecer. O meu tio também está passando por uma situação difícil, porque o meu priminho, o filho dele de 5 anos, tinha sofrido um acidente, passado por uma cirurgia, mas eu não sei. Eu sei que eu confio no Senhor e eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai prover na minha vida. Amém. Descansei, não fiquei falando, não me descabelei. E aí, certo dia, na semana, né, o Rafael me ligou e falou assim, pastora, a senhora é uma mulher de oração mesmo, né? Eu falei assim, sou. Não porém tanto, porque não vale que a gente mais ora, né? Eu deitava no chão, meu Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, né? Porque é para Deus, Deus é o nosso Pai, a gente pode se expor para Ele, não precisa ter vergonha. E eu não podia gritar lá na sala, porque a vizinha, a pastora Sinara, ia me ouvir. E no fundo tem a Joaninha, né? Aí a Joaninha ouviu também, ia pensar que eu estava, né? Aí eu peguei, Senhor, me ajuda, e deitava no chão, eu falava, ai, Senhor, né? Aquele drama. E aí, mas olha, eu confio no Senhor, mas eu também posso, né? Ter as minhas emoções. E aí o Rafael falou assim, pastora, a senhora é uma mulher de oração, porque pela lei eu só tinha 6 meses. Esse juiz que assinou esse papel, essa dívida foi para 23 mil reais, e ainda assim ele parcelou para mim 17 vezes. Então meu tio paga 1.500 por mês, já está terminando, com a glória de Deus. Tem poucas parcelas faltando, mas olha como Deus é lindo. Ele muitas das vezes não vai livrar você daquela situação, porque às vezes você está naquele problema e aquele problema precisa ser resolvido, mas Ele vai te dar um escape, Ele vai tornar as coisas mais leves, Ele vai tornar as coisas mais fáceis para você fazer. Então quando você confia em Deus, Ele faz o melhor acontecer. Aquilo que era em 6 vezes foi para 17 vezes, porque o Senhor é Deus que faz a justiça da nossa vida. Então meu tio está pagando essa dívida e as coisas estão fluindo. Para a glória de Deus, nada da minha casa foi levado, nada aconteceu. Eu também não fui levada. Eu disse, Deus, eu vou ser presa, não. Me ajuda. Mas o Senhor é fiel na nossa vida. Aleluia. Então confia plenamente no Senhor. Confia nele que Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. E você só precisa profetizar. Só que quando nós conseguimos entender que nós só precisamos profetizar, é quando verdadeiramente nós vivemos Romanos 12:2 na nossa vida. Que nós precisamos renovar a nossa mente para viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. As coisas do Senhor, elas são boas, elas são perfeitas, elas são agradáveis para a sua vida. Se nós olharmos
vida. A palavra fala que Isaac semeou numa terra seca e ali ele colheu 100 por 1. Às vezes a sua terra está seca, mas é nessa terra seca que você vai colher, é nessa terra seca que você vai viver o sobrenatural, é nessa terra seca que você vai experimentar da graça e da bondade de Deus. Repita comigo: estar no vale, não é a minha história, mas é uma experiência para viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, pare de reclamar, pare de murmurar e comece a agradecer, porque nós precisamos agradecer, mesmo que ainda as coisas não tenham acontecido. Senhor, eu te agradeço, porque por tudo que o Senhor já me deu e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Eu aprendi uma coisa com Deus, né? Às vezes, situações difíceis vão acontecer na nossa vida. E aí, eu sou uma pessoa assim que eu falo: estou vivendo um momento difícil, eu vou falar isso. Só que quando eu estou ali, né, para falar isso, eu falo assim: não, eu não vou falar isso, porque essa é a minha vontade, mas não é a vontade de Deus. Aí eu pego e não falo, eu falo tudo ao contrário. Por exemplo, aconteceu uma situação com o pastor Elson, e aí eu falei: não, eu vou lá, vou tirar satisfação e vou falar para o pastor Elson. Aí quando eu chego lá, eu falo assim: então, pastor Elson, as coisas, né, eu começo a dialogar de uma forma diferente, para que as coisas venham ficar mais saudáveis. Porque se eu for fazer pela minha vontade, eu falo: olha, pastor, por que o senhor fez isso? O senhor não tem sabedoria. Olha o que o senhor fez, onde o senhor está com a boca, onde o senhor está com a cabeça, né? Mas se eu for lá e falar assim: olha, pastor, eu acho que se a gente fizer dessa maneira, vai dar certo. E aí dá certo. Porque nós fazemos a vontade de Deus, nós não fazemos a nossa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais você, mas Cristo vive em você. Você precisa ter diferença no seu trabalho, onde você estiver, você é a diferença. Então, para sair desse vale, a única coisa que você precisa fazer é olhar para o Senhor Jesus, é profetizar a palavra de Deus na sua vida, na sua casa, é você se alegrar, mesmo nesse momento. Senhor, se eu estou passando esse momento difícil, essa luta, é porque o Senhor tem algo muito maior para mim. O Senhor vai me elevar a lugares maiores, eu vou pisar em lugares maiores, eu vou entrar e eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder, porque maior é o Deus que habita em mim. Às vezes acontecem situações na nossa vida. Esses dias, uma situação com o pastor Fábio, ele estava passando por alguns problemas. Amor, eu não vou ministrar. Amor, você que vai ministrar. Não sei o que. Eu falei: espera aí. Não, senta aqui que nós vamos conversar. Você vai ministrar sim, porque Deus não tem nada a ver com os seus problemas. Você vai ministrar porque quando eu orei para ter um homem no altar junto comigo, não para eu estar lá e ele estar lá atrás. Nós fomos feitos para andar lado a lado, ao lado, né? Não é um na frente, outro atrás. Então, nós estamos juntos nessa caminhada e nós vamos viver o melhor de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida de 2025. Será o melhor ano, o ano que você vai viver a frutificação do Senhor em todas as áreas da sua vida. Você vai viver sobrenatural. Você pode até passar por desertos, por nesse deserto, que você vai colher 100 por 1 daquilo que Deus tem preparado para você. E eu falei uma coisa para o Senhor quando iniciou esse ano: Deus, eu não me permito viver inutilmente na tua presença. Eu não vou viver inutilmente na presença do Senhor, porque eu não sou uma pessoa que o Senhor não dá nada, mas eu tenho valor, eu sou escolhida, eu fui separada, eu sou sacerdócio santo e real do Senhor. E o Senhor disse para essa igreja vai viver o melhor do Senhor. Você que não viveu o sobrenatural. Sabe por quê? Porque é nesse tempo que o Senhor vai derramar a abundância dele sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas tudo o que você precisa fazer é tomar uma decisão. Decida hoje viver o melhor de Deus. Decida se entregar verdadeiramente para Jesus. Decida se colocar nos caminhos e no propósito do Senhor, para você viver o melhor dele. Só depende de você, porque aquilo que o Senhor podia ter feito por você, Ele já fez. Ele morreu naquela cruz,
Ele foi açoitado, o sangue dele foi derramado por nós, mas tudo foi consumado. O véu já se rasgou, você tem acesso livre a Deus, então só depende de você. Amém? Seja Deus. Oh, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas coração é terra que só o Senhor conhece. E o Senhor, Ele te diz, eu te escolhi. O Senhor, Ele te diz nesta noite, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, fui eu que te formei, desde o dia lá do início. Quando você chegou na minha presença, você chegou sem forma, você chegou vazio, mas eu derramei sobre você a minha água viva. Eu derramei sobre a sua vida a fonte de água viva para que você pudesse estar em lugares altos. E esse vale que você está vivendo não te define. Tudo que você precisa fazer nesta noite é declarar que você é mais que vencedor, que você é vitorioso nessa situação, que tudo você pode naquele que te fortalece. Porque o Senhor, Ele diz que neste mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor, Ele já venceu por você todos os seus pecados, todas as suas enfermidades, todas as suas transgressões. Ele já levou sobre si naquela cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui glorificando, louvando e adorando o nome dele. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Não há Deus maior do nosso Deus. Não fica confiando entre dois senhores. Não fica em cima do muro. Nesta noite você tem a oportunidade de decidir servir a esse Deus e viver o melhor que Ele tem para a sua vida. Escolha hoje servir ao Senhor, porque eu decidi um dia que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E hoje a minha casa está no altar. Glória a Deus. A glória de Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor, Ele cuida das nossas vidas. O Senhor, Ele tem um plano perfeito. Se você está aqui esta noite, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer. E eu costumo dizer que nós temos só uma oportunidade. E o anjo está passando, assim como já foi declarado neste altar. O anjo, ele está passando com a bandeja de ouro. E você decide se você vai tomar posse dessa oportunidade ou se você vai continuar vivendo a vida da maneira que você quer viver. Mas o Senhor, Ele tem planos perfeitos para a sua vida. Decida hoje servir a Deus de todo o teu coração. O Senhor, Ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, com ele cearei, e eu mudarei a sua história. Eu vou transformar esse lugar que você está vivendo. Mas você precisa permitir o Senhor entrar no teu coração e o Senhor mudar essa história. Você precisa permitir realmente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque enquanto você não aceitar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração, a nossa vida ela continua na mesma. Mas quando você decide, você fala assim: Senhor, agora quem me governa é o Senhor. Não tem mais espaço para outros deuses da minha vida. O Senhor é quem me governa. O Senhor, Ele vai fazer uma mudança sobrenatural. Você vai começar a viver milagres, prodígios e maravilhas. Aquilo que ainda não chegou no teu coração é o que o Senhor tem preparado para você. Então decida nessa noite. O Senhor, Ele está passando aqui, os anjos do Senhor, Ele está sondando o teu coração. E só depende de você. Você decidir viver melhor com Deus. Sabe por quê? Jesus, Ele está voltando. Há muito pouquinho para Jesus voltar, para levar a tua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos estar adornados à vontade de Deus. Decida nessa noite. Não fica mais: ai, amanhã eu faço, amanhã eu decido, amanhã vai acontecer. Não. Porque a tua oportunidade é hoje de viver o extraordinário de Deus.